com a mesma resistência, desde que esse VG se relacione com esse IG por essa expressão. É possível. Isso chama-se transformação paralela à série utilizando os equivalentes de Thevenin e norma. Então sempre é possível você fazer isso. Mas considerando que a corrente sempre está ou adiantada ou atrasada, eu fiquei imaginando se ele geraria uma Mas se diferença você considerar a sua fonte VG com aquela relação, naturalmente essa tensão ele já montou e essa corrente que vai aparecer aqui, essa tensão e essa é irrelevante, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Porque se eu considerar só essa parte que vai ser um circuito puramente resistivo, então estaria em fase. A minha dúvida é se não, se for uma impedância aqui, é a mesma coisa. Impedância, é a mesma coisa. Eu teria que tratar como impedância e não. Mesma coisa. Eu posso trabalhar com o circuito paralelo ou posso trabalhar com esse circuito aqui. Do ponto de vista desses dois terminais, é irrelevante. Esse ou esse. O grande ponto aqui é que essa impedância geraria justamente uma diferença de fase. É o quê? Desculpa. Essa impedância geraria uma mudança de fase. Mas veja, se eu utilizar essa relação entre elas, ela vai gerar no caso aqui, essa minha corrente I, essa corrente I aqui, ela vai valer V. Quero inventar uma fórmula aqui, depois está errado. Lei de Kirchhoff das tensões aqui. V é igual a VG menos Z vezes I. Tá? Então, I, eu posso dizer que vale VG menos V sobre Z. Tá certo? Aqui em cima. Aí, caiu. Caiu ou quebrou nos dois? Eu posso escrever aqui IG é igual a I mais Irinha. Mas quem é Irinha? Irinha é V sobre Z. Tá certo? Ou seja, I é igual a IG menos V sobre Z, concorda? Mas quem é IG? VG sobre Z. E você vê que dá exatamente igual. Então, se eu utilizar esse circuito, agora desde que esse VG se relacione com esse G por essa forma, aqui não pode ser um VG qualquer não, tem que ser um VG relacionado com essa forma. Tanto faz eu ter esse circuito paralelo como ter esse circuito série, essa corrente que vai ser injetada no restante do circuito é a mesma, exatamente a mesma, não muda nada, defasagem, nada, é igual. Esses circuitos chamam-se circuitos duais. Do ponto de vista desses dois nós aqui, tanto faz eu trabalhar com esse circuito paralelo ou esse circuito série, é exatamente igual. Tem gente que gosta de fazer essa transformação, porque gosta de trabalhar com fonte de tensão. Eduardo, todo mundo diz, não ensino, está errado, fizer isso, não, de jeito nenhum. Eu trabalho com o circuito que me der. Eu não faço essas transformações, eu não gosto de fazer. Com esse, trabalhar com esse, é exatamente igual, não tem problema. Pode fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. Agora lembre-se que SP tem que se relacionar, eles três têm que se relacionar com essa expressão. Se isso aqui não, aí está errado. Tem que obedecer aquela expressão lá de cima. Eu entendi isso, só que assim, se ele der uma
uma expressão para ver, sei lá, 10 volts com fase zero. Você tem esse V, 10 com a fase zero. Isso. Aí esse I, se o circuito tiver capaz, se for não puramente capacitivo, mas chamado. Vamos lá, Z 3 mais J4. Isso aqui vai dar 5 com a fase, eu não sei se é 62 ou 37, 5 com a fase θ. Tá? Quem é que vai ser o meu I? VG vai ser Z vezes IG. Daqui eu tiro de IG, tem que valer VG sobre Z, ou seja, 10 com a fase 0 dividido por 5 com a fase θ. Consequentemente, o meu IG vai ser 2 com a fase menos θ. Esse meu IG não tem fase 0 não. Aí tem que observar isso. Então, eu tenho a fase que é alterna a partir dessa relação. O que eu não posso dizer é, o I, basta eu dividir o módulo de V com o de botar I fase 0 também. Aí está errado. O I tem que ter o ângulo que der na expressão, tá certo? Talvez tenha sido isso. Você está considerando isso. Professor, quando eu falo que o fator de potência está atrasado, isso significa que a corrente do indutor está atrasada? O fator de potência atrasado significa que a corrente que está num determinado ponto do circuito em relação a, por exemplo, Fator de potência. imagine que eu tenha uma fonte alimentando um circuito cheio de coisa aí dentro. Cheio de coisa. Aí eu estou dizendo o seguinte: o fator de potência visto por essa fonte, vamos supor que dá 0,6 atrasado. Então, o que é que significa isso? Se eu pegar essa tensão V nesse trecho do circuito e essa corrente I, está atrasada em relação a esta tensão V. Aqui eu podia ter, por exemplo, uma impedância, não importa. O que eu estou dizendo é, essa corrente I em relação a essa tensão V aqui, tá certo? Aí é que entra, aí nesse caso aí eu vou utilizar um capacitor, né, para corrigir. Isso. Porque uma corrente atrasada, como é que é o meu triângulo de potência? Corrente atrasada é indutiva, a potência ativa positiva, sempre positiva, mas para a corrente atrasada a potência reativa é positiva também. Então meu triângulo de potência é P positivo e Q positivo. Consequentemente, se eu quero, observe que esse θ aqui é esse mesmo θ aqui. Cuidado com esse detalhe, muita gente mistura essas coisas. Corrente para baixo, o triângulo é para cima, é o contrário mesmo. Quando a corrente está adiantada, o triângulo é para baixo, é o contrário mesmo. Esse ângulo θ é o mesmo ângulo θ que está aqui. Então eu quero aumentar o fator de potência. Aumentar o fator de potência significa diminuir esse ângulo, porque o ângulo ele é inversamente proporcional ao seu cosseno, porque cosseno de 0 é 1, é o maior de todos. À medida que o ângulo aumenta, esse cosseno diminui, né? O cosseno diminui tanto para um lado quanto para o outro, né? A função cosseno é assim, né? Então aqui é 0. Então, quanto maior do que 0 ou quanto menor do que 0, o meu cosseno diminui. Então é inversamente proporcional. Então, se eu quero aumentar o meu cosseno, que é o fator de potência, eu vou diminuir esse ângulo aqui, θ'. Então eu quero esse novo cateto. Você não sabe. Claro que depois do tempo, você fazendo,
problema. Daí você sabe, se o fator de potência é atrasado, eu introduzo um capacitor. Você vai gravando isso na cabeça. Mas vamos supor que você está na dúvida. É capacitor ou é indutor? Aí você desenha o seu triângulo de potências atrasado, porque é positivo. Mas e se eu calcular? Vai dar positivo, porque você vai calcular que é VI seno de θ. Se esse θ é positivo, porque quem é θ? Θ é a fase da tensão menos a fase da corrente. Se a tensão está adiantada em relação à corrente, ou seja, a corrente está atrasada em relação à tensão, se eu faço o ângulo de V menos o ângulo de I, isso aqui dá positivo. Seno de um ângulo positivo é positivo. Então a sua potência reativa, você vai calcular, vai dar positiva. Então você sabe que o desenho positivo é para cima. Então o meu triângulo de potência é esse. Ora, se eu estou querendo diminuir o ângulo, o meu novo cateto é que é linha. Aí a pergunta que você faz é: qual é o elemento que eu preciso introduzir em paralelo com a carga para corrigir o meu fator de potência para esse θ'? Esse ΔQ, que é o que você quer introduzir, é o delta é o quê? Novo menos o velho, né? Delta é o posição final menos inicial, né? Assim, né? Final menos inicial, e desse delta Q vai ser Q' menos Q. Como Q' é menor do que Q, naturalmente isso aqui vai dar negativo. Ora, dando negativo, capacitor. Potência reativa negativa, capacitor. Potência reativa positiva, indutor. Então o sinal vai ser dado por aqui. O único sinal que você força e escreve é quando diz assim: você tem um fator de potência 0,8 capacitivo ou adiantado. Capacitivo ou adiantado. Aí você calcula o ângulo associado a esse fator de potência. Aí eu calculei arco cosseno de 0,8. Aí você vai encontrar, vamos supor, vou chutar, não veio o valor de cabeça não. Θ igual a 50 graus. Ora, só que foi dito que o fator de potência é capacitivo ou adiantado. Nessa hora, você força a barra e coloca aqui o θ é menos 50. A máquina não vai dar esse menos 50 não, porque não tem como você dizer para a sua máquina é adiantado, viu? A máquina vai calcular arco cosseno de 0,8. Porque o cosseno de 50 e o cosseno de menos 50 é 0,8. Na hora que você calcular o cosseno de 0,8, a sua máquina não sabe se é mais 50 ou menos 50. Não tem como você informar isso a ela. E aí ela vai aparecer lá 50 graus. O ângulo é 50. Se você jogar 50, sendo dito que ele é capacitivo ou adiantado, que é a mesma coisa, aí você erra. Porque você tem que forçar a barra e botar esse sinal menos na frente. Tá certo? Então isso é importante lembrar desses detalhes aí. Eu entendi, pois, prestando sempre você calcula o θ a partir da diferença entre a fase da tensão menos a fase da corrente. Não, significa isso. Esse θ negativo significa que é assim, ó. A tensão está aqui e a corrente está aqui, obrigatoriamente. Ângulo negativo significa isso. A corrente adiantada em relação à tensão, obrigatoriamente. Ângulo. Isso. Adiantado é a corrente em relação à tensão. Atrasado
é a corrente em relação à tensão. Você toma como base a sua tensão, é como se fosse a referência. Atrasar, a corrente está para baixo. Adiantar, a corrente está para cima. A tensão é como se fosse a referência, tá? O zero. Então, adiantado é a corrente em relação à tensão. Quando eu digo atrasado, é a corrente em relação à tensão também. Como se a tensão fosse a referência. Tá certo? Exatamente isso. Eu prefiro tirar dúvidas assim, porque dá mais dúvidas para pessoas. Faça o problema tal, aí a gente gasta muito tempo fazendo um problema e não tira as dúvidas, né, das pessoas todas. Ele está levantando uma questão, não vou botar exatamente o mesmo circuito não, mas imagine algo assim. Essa aí Ele quer saber quanto vale esta corrente. isso aí para mim é entrada, né? E eu vou fazer o problema por análise de malhas. Então eu teria aqui 3 malhas e 1 e 2 e 3. Pronto. E eu quero analisar agora qual é a relação que existe entre a corrente I pequena, que é a que eu quero calcular, e as correntes de malha. Quem é a corrente I que eu estou interessado em calcular? É a corrente nesse ramo aqui. Mas quando não tem. Isso aqui é como se fosse um nó só. Eu poderia ter. Podia, mas como é que está querendo calcular exatamente a corrente nesse trecho aqui? O que é que eu analiso? Quais são as correntes de malha que passam por aquele ramo? Do lado esquerdo, desce a corrente I1. Do lado direito, por este ramo, sobe a corrente I3. Sobe I3? Sobe. Isso aqui é a malha. A malha tem esse dentinho aqui, né? Observe que aqui a corrente I2 não passa por esse ramo aqui. Então a corrente I2 não tem nada a ver com esse ramo. Tá legal? Essa corrente I1, consequentemente, vai ser, essa corrente I, perdão, vai ser uma interação entre as correntes de malha que passam por aquele ramo. Se do lado esquerdo passa I1, do lado direito passa I3, observe que I2 não passa por esse ramo. I2 está passando aqui embaixo, mas não passa por esse ramo. Então I2 não faz parte do cálculo da corrente I. E então vai ser I1 junto com I3. Mas como é que eu vou juntá-las? A corrente que está no mesmo sentido de I é positiva. A corrente que está no sentido contrário ao de I é negativa. Consequentemente, esse nosso I será igual a I1 menos I3. Tá legal? Quem me perguntou? Correto? Então, o I nesse caso é I1 menos I3. Observe que essa fonte aqui, vamos chamá-la de IG. Essa fonte obriga a corrente que passa nesse ramo aqui, nesse trecho, essa fonte obriga essa corrente a valer IG. Então a corrente que está subindo aqui tem que ser IG. Aí a pergunta que a gente faz agora é: qual é a relação entre IG e as correntes de malha? Ora, eu preciso ver quais são as correntes de malha que passam naquele ramo. Pessoal,
a corrente de malha ela passa por dentro da malha. Nos ramos, eu vou ter uma corrente de malha ou no máximo duas. Quando o ramo pertence a uma malha só, a única corrente de malha que passa por esse ramo é a própria corrente daquela malha. Mas se eu tenho um ramo que pertence a duas malhas, obviamente duas correntes de malha vão passar por ele. Aí você pergunta, pode um ramo ser percorrido por três correntes de malha? Não, porque o nosso circuito ele é planar, só tem duas dimensões. Ele não é tridimensional. Se eu tivesse um circuito tridimensional, eu podia ter três correntes de malha passando por um elemento, mas não existe isso. Então, no máximo, eu só vou ter duas correntes de malha passando no ramo. E por esse ramo aqui, esse que eu estou com o dedo em cima, passam duas correntes de malha. Do lado esquerdo, desce a corrente I1. Do lado direito, sobe a corrente I2. Então, naquele ramo, estão passando duas correntes de malha, I1 e I2. Mas eu sei que a corrente daquele ramo tem que subir com o valor IG. Consequentemente, eu vou relacionar IG com I2 e com I1. Como é a relação? Aquela corrente que estiver no mesmo sentido de IG é positiva. Se estiver no sentido contrário de IG, é negativa. Então eu vou escrever que IG vale I2 menos I. Tá ok? Entendido aí como é que é essa relação das tensões, das correntes? Eu não sei se eu chegar lá, mas essa corrente dessa forma de IG é uma corrente que está sendo injetada pela segunda malha. Ele vai... Não, ela não está sendo injetada, ela está sendo injetada neste ramo. Não serve para outra diferença lá não. Aqui? Não, para essa... Aqui? Sim. Não. A corrente que vai passar não é IG, não é outra corrente. No caso aqui vai ser I2 menos I3. A corrente que passa por esse elemento, que eu posso chamá-la aqui de IA, nesse caso, IA vai ser I2 menos I3. Veja que essa corrente não é uma corrente de malha, essa é uma corrente nesse ramo. A corrente de malha é I2. Aí sim, a corrente que está percorrendo, essa malha é I2. Então, é importante que vocês diferenciem uma corrente de malha da corrente que passa no ramo. A corrente que passa no ramo pode ser igual a uma corrente de malha ou ao negativo dela, se só estiver percorrendo uma corrente de malha. Por exemplo, a corrente que passa aqui, IB, essa só é igual a I3, porque a única corrente de malha que passa por esse ramo é I3. Como ela está no mesmo sentido de IB, positiva. Mas se eu estivesse colocando o IB para cima, ela seria menos I3. Nesse caso aí, se eu prolongar até esses dois, tanto prolongar o ramo de G, quanto naquela outra impedância, eu vou considerar I igual a I2, né? Como é, desculpe? Se eu prolongar aquelas cortar aquele ramo que tem I ali. aí vai ser igual a I2, né? Então, consequência Calma. Você está tentando juntar esse nó aqui. Então vamos lá, vamos juntar. É bronca, Letícia. Tô é seco. E é de roda ainda. Letícia tá doidinha, Letícia. Olha o papel, não faz nada, só pra olhar. Isso, não faz nada, só fica no papel. Olha o papel, olha a posição do papel. Veja, agora eu não tenho mais I. Eu não tenho mais I. A corrente I, que é uma corrente que se dividia com essas duas, ela não existe. Nessa figura não tem mais I aqui. É como se eu tivesse feito isso, ó. Ligado na Você falou, prolongar. Então eu prolonguei aqui e prolonguei aqui. Não tem mais I.
A corrente aqui não é I não, essa não é I não, essa aqui não é I não. Essa corrente aqui em cima, essa daqui, sei lá, IF, essa é I2, mas não é o mesmo I que tinha antes não. Mas aquele que você falou que é I1 menos I3. Lá. Tu complica demais. Pelo amor de Deus, filho. Esse I aqui, esse é I1 menos I3. Esse é. Mas esse daqui, esse é igual a I2. I2 não é I1 menos I3. Não é a mesma corrente I, não é a mesma. Cuidado com esse detalhe. Essa corrente I que está descendo aqui, não é essa mesma corrente que está circulando entre eles, não. É como se fosse essa corrente I. É porque aqui nessa figura não tem essa corrente. Sabe onde ela está? Ela está aqui, ó. É essa corrente aqui. Essa mesma aqui. Pronto. Que é o mesmo I2. Pronto. Mas aqui em cima não aparece ela não. O que é que tu está se aí? Às vezes você está preocupado. Você estudou? Liga aí. Entendeu essa aqui? Então, às vezes a gente olha alguma coisa, a gente está crítico. Cuidado. Aí você relaciona, você chama essa corrente. Essa corrente, essa é I2, concordo com você. Mas não é esse mesmo guia. Não é o mesmo, não. Não confunda, né? Freio de caminhão com freio de caminhão. Não? Oi? Não estudei, liga aí. Vitória, qual é a sua Não chefe da confunda prova? freio de caminhão com Vocês freio de sabem caminhão. já. É bem parecido. Resolveu um circuito, fazer um fator de potência e resolveu o circuito. Veja, o que Letícia está perguntando aqui. Olha a Letícia, né? Letícia demorou, mas falou. Eu dei um circuito. Ah, eu entendi o que tu queria fazer. Tu queria botar um nó e. A corrente de cima Tu queria fazer assim, ó, botar um nó aqui em cima, puxar pra aqui e puxar pra aqui. assim tá certo. Porque aquele ali, ele se divide. Aí vai ter uma corrente que correndo aqui e outra correndo aqui. Que vai se relacionar. Mas no caso ali ele fez dois nós. Tu queria fazer um único nó em cima. Não é isso que você tá falando, né? Exatamente. Eu dei o circuito com a fonte desse jeito. Qual é a potência ativa, por exemplo, gerada por essa fonte? Qual a melhor estratégia de um problema como esse? Não tenha dúvida, é calcular essa corrente que essa fonte está gerando. Não tenha dúvida que a melhor estratégia é essa. Por quê? Porque na hora que eu calculo essa corrente, aí eu conheço quem é a minha tensão, 5 com a fase 0. Vamos supor que aquela corrente eu calculei, usando análise de malha simples aqui. Aí imaginem que deu 2 com a fase menos 30 graus. Imagine que deu isso. Aí a pergunta do problema foi: qual é a potência ativa e a potência reativa geradas por esta fonte? Eu vou usar a expressão, e aí presta atenção. P será V eficaz, I eficaz, cosseno de θ. Q, V eficaz, I eficaz, seno de θ. Quem é V? Está aqui, 5 com a fase 0. Quem é I? 2 com a fase menos 30. Primeira pergunta, quem é θ? Θ, ângulo da tensão, menos o ângulo da corrente, θ é 30 graus.
Tranquilo, exatamente isso. Observe que a nossa expressão nos diz V eficaz, I eficaz, cosseno de θ. Mas isso que está aqui não é o valor eficaz. Esse é o valor de pico. Então, para eu usar essa fórmula, eu preciso... E se eu usei o valor de pico, essa corrente que eu achei, isso aqui é pico também. Porque desde o início eu estou trabalhando com o valor de pico. Se desde o início eu uso o valor eficaz, o valor que eu vou calcular é o valor eficaz. Mas se desde o início do problema eu estou usando o valor de pico, essa corrente é valor de pico também. Aí não tem o que discutir, tá legal? E aí eu não posso usar essa fórmula direta. Eu preciso pegar, posso fazer isso. Divido 5 por raiz de 2, divido 2 por raiz de 2 e acho o valor eficaz. Ou, ao invés de usar essa fórmula, eu uso essa outra. Vm e n sobre 2 cosseno de θ. Vm e n sobre 2 seno de θ. Então, lembrar que se eu estou usando o valor de pico, eu tenho que dividir por 2 aqui. Isso é um ponto que muita gente erra, tá, pessoal? Então, preste atenção àquilo que eu disse. O problema dele, se eu estou dando assim, isso aqui é valor de pico, não é eficaz. Normalmente, quando eu dou o valor eficaz, eu já dou o fasor. Se eu estou dando o valor à minha senoide, esse valor que eu dou aqui é pico. Eu não digo nada, mas eu dou a senoide. Então não precisa dizer nada, porque esse valor que está multiplicando a senoide, esse é o valor máximo que a senoide vai ter quando esse cosseno for 1. Então esse é o valor de pico da senoide. Se for fasor, é eficaz. Mas se for fasor, é eficaz. Desculpa. Se for fasor, é eficaz. Aí eu preciso dizer. Ele avisa. Eu tenho que dizer. Porque o fasor pode ser um fasor de pico ou pode ser um fasor eficaz. Aí eu tenho que dizer qual é. Aí eu não posso simplesmente jogar o fasor e você... Aí eu tenho que dizer. Aí a obrigação minha é dizer se é pico ou se é eficaz. Veja, a potência, eu tenho 3 potências. Não existe essa potência total, não existe isso. Eu tenho que dizer, eu tenho uma potência ativa, eu tenho uma potência reativa e tenho uma potência aparente, que é dada como sendo o módulo de P, a raiz quadrada de P ao quadrado ou V eficaz vezes I eficaz, ou Vn e N sobre 2. Não tem nem cosseno nem seno. Isso aqui, na verdade, a gente não chama de potência total, é a potência aparente. Esse termo potência total a gente não usa, a gente tem que diferenciar. Mas, por exemplo, nas últimas questões de provas que você disse, todas as cargas elas estão em paralelo com a fonte, certo? Aí a gente tem que calcular a P total e o Q total. Aí você vai calcular a sua potência ativa total, é a potência ativa da carga 1, mais a potência ativa da carga 2, mais a potência ativa da carga... De todas que estiverem em paralelo. Mas eu só posso somar quando estiver em paralelo. Em série também. Porém, normalmente as cargas estarão, numa vida real, as cargas estão em paralelo. Por quê? Porque a carga é alimentada por uma certa tensão. Na hora que a CEL, você faz um contrato com a CEL, ela te fornece, você pode fornecer em 13,8 kV, 380 volts, ele dá a tensão. Então, ele faz parte. Se eu tenho várias cargas em série, não tem como eu garantir qual é a tensão que vai chegar na tua. Então, na vida real, as cargas são ligadas em paralelo, certo? Mas a fórmula também vale para a série também. Poderia ter, se for tudo em série, eu poderia ter também assim. Mas nesse problema, para compreender, porque esse é um problema, uma outra forma, porque a correção do fator de potência pode ser 2 tipos de problema. Eu posso dar várias cargas em paralelo, e aí você calcula a potência ativa e a potência reativa de cada uma delas e soma para calcular o P total e o Q total, para fazer justamente aquele triângulo de potência, né? E fazer a correção do fator de potência. Ou posso dar um negócio desse tipo assim.
Aí você precisa calcular qual é o P e o Q total visto por essa fonte. Como é que eu faço isso? Só calculando esse I. Na hora que eu calculo esse I, eu acho o P e o Q. Pronto, agora eu vou corrigir o meu fator de potência. Porque eu tenho P, eu tenho Q. Esse ângulo aqui, o cosseno dele, é o fator de potência visto por esta fonte. Então é exatamente esse fator de potência que eu quero corrigir, visto pela fonte. Aí, nesse caso, a gente vai colocar um elemento aqui em paralelo com a fonte para poder corrigir o fator de potência do restante do circuito. A técnica é a mesma. Qual é o ângulo que você quer? Eu quero um fator de potência de 0,95. 0,95 dá um ângulo de quanto? 18 graus. 18 graus é aqui. Quem é o novo que minha? Aí o restante é a mesma coisa. Ok? Se eu fizer por análise de malha e eu chamar essa primeira malha tiver o I1 e a segunda tiver I2, esse IG é igual a I1, né? Exatamente. Se eu estou resolvendo por malha, eu boto aqui I1, aqui eu boto I2. Realmente, esse IG, que é a corrente que passa por esse ramo, qual é a corrente de malha que passa por esse ramo? Só tem uma, que é I1. Aqui só passa I1. Aqui no meio passa I1 e passa I2. Mas por esse ramo só passa I1 e por esse ramo só passa I2. Quem é IG? É a corrente desse ramo. Está no mesmo sentido de I1, tá? Então IG é igual a I1. Perfeitamente isso. Potência média é sinônimo de potência ativa. A gente chamava potência média antes de dar o nome oficial dela, que é potência ativa. Hoje a gente já não vai chamar, eu não vou botar mais na prova potência média. Hoje eu vou botar potência ativa, tá certo? Mas potência média é sinônimo de potência ativa. Oi? Veja, é porque era um nome antes da gente conhecer o nome verdadeiro dela. Então, se eu sei que vocês sabem que o nome verdadeiro é potência ativa, por que eu vou chamar de potência média? Mas potência média, se por acaso você vir em algum lugar, é potência ativa. Esse nome é potência ativa. Potência aparente é isso aqui. Raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado, ou V eficaz vezes I eficaz, ou VN sobre 2. Ok? Dúvida? Só diz. Não pode ir, tem chamada. Mas por experiência sua aqui, para resolver isso aí, eu poderia fazer as associações de impedância, ou só acho mais interessante fazer por uma malha, Pode fazer, pode. Você juntar essa com essa e depois ver qual é a impedância que eu devo colocar em paralelo com aquela. Pode. Eu acho mais difícil, mas você tem prática, se você faz, zero problema. Pode fazer assim também, pode. Sem problema nenhum. Eu gosto de fazer pelo triângulo de potência, eu acho mais fácil. Mas não é. Aí você coloca aqui, você calcula quem é essa impedância para achar aí, para depois achar a ativa e a reativa. Não, veja bem, o que você vai fazer? Você vai ter um circuito, se você fizer a impedância equivalente daí, você vai ficar com isso aqui, certo? Isso. Z equivalente. Esse Z equivalente tem um ângulo tal, cujo cosseno é justamente o fator de potência que eu quero. E esse fator de potência é baixo, vamos supor 0,6. Eu quero corrigir para 0,95. Então eu vou colocar um elemento aqui em paralelo com esse, para que o meu fator de potência agora seja exatamente o 0,95. Então eu preciso descobrir, e aí dá para ver, se eu sei que esse fator de potência ele é atrasado, isso aí dá para a gente calcular. Eu sei que quem é θ. Na hora que eu encontrei θ, nada mais é do que o ângulo dessa impedância. Essa impedância aqui, ela tem um módulo e ela tem uma fase. Essa fase nada mais é do que θ. Então eu sei quanto vale θ. Se θ é positivo, atrasado, esse elemento que eu vou colocar é um capacitor. Se o θ que eu calculei deu negativo, esse elemento que eu vou colocar é um indutor.
E aí o que é que eu faço? O meu elemento aqui vai ser um capacitor menos J sobre ômega C. O ômega é o mesmo do ômega da fonte. Então, no caso, o meu vai ser menos J, no caso aí é 2, né? Sobre 2C. Eu quero encontrar o C. Aí o que é que eu faço? Eu faço um paralelo deles, que vai ser Z equivalente vezes isso, dividido pela soma dos dois. Isso aqui tem que gerar um ângulo tal que seja exatamente o arco cosseno de 0,95. E aí você faz as contas, calcula a fase disso para depois achar o C. Eu acho mais difícil, mais trabalhoso. Não está errado, tá? Pode fazer, claro que pode. Eu acho mais trabalhoso. Usar os triângulos de potência é muito mais fácil. É a minha visão. Mas pode ser feito assim, olha, eu posso calcular a impedância equivalente e depois tentar encontrar quem é outra maneira de fazer também. Tem gente que calcula desse jeito. Ele calcula a impedância equivalente para dar esse fator de potência novo que tem que dar. Ele, que é a fase disso aqui. Então ele calcula a fase desse fluido complexo. Obviamente vai ficar em função de C, né? C é uma incógnita. Ah, essa fase tem que ser tantos graus. Aí eu calculo em cima de C, eu calculo o valor do C aí para dar isso aí, tá certo? Não é impossível não, é mais, eu acho mais trabalhoso, mas está errado de jeito nenhum. Fator de potência unitário significa que eu não tenho potência reativa, que é zero. Oi? Isso. E para, se eu quiser colocar o fator de potência unitário, o meu ΔQ tem que ser. Eu quero corrigir o fator de potência unitário. Então, o meu triângulo de potência é esse. O Q, quanto é que é o Q'? O novo Q que eu quero ter. Se é unitário, o Q' novo é zero. Aí o ΔQ vai ser Q' menos Q. O ΔQ vai ser exatamente menos Q. Significa que eu vou colocar um outro capacitor. É outra cálculo para fazer. São dois. Nesse caso aí são dois. Primeiro para 0,95 e depois para 1. Fator de potência unitário, potência reativa é zero. O senhor falou que a potência aparente era VMR sobre 2, mas se for um resistor, também vai ser essa forma. Isso. No caso, se for um resistor, é a mesma forma. Porque no caso do resistor puro, ele não tem potência reativa. Aí toda a potência aparente é a própria potência ativa. Exatamente. Mesma forma. Oi? Desculpa. E aquela fórmula que é R vezes M quadrado sobre 2, que é uma potência Quando esse não tem aquela potência tem? Tanto faz essa fórmula. Não, veja, ele está perguntando aí. A potência aparente, quando eu tenho só resistor, nesse caso, só resistor eu não tenho potência reativa, tá certo? Não tem potência reativa. Então, nesse caso, a potência aparente é igual à potência ativa. Eu posso calcular esse GR e ao quadrado sobre 2. É tudo a mesma coisa, igual. Não tem potência reativa. Potência aparente é igual à potência ativa. Mesma coisa se eu tiver, viu, Marco, né? Mesma coisa se eu tiver só um capacitor, só um indutor, a potência aparente é só a potência reativa. Eu não tenho potência ativa aí nesse caso. Tá certo? Porque a potência aparente sempre vai ser raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Se uma das duas não existir, a potência aparente vai ser ou P ou Q. Tá certo? Aí vai ser a mesma forma. Sempre essa forma, exatamente. Pode ser dado sempre por essa forma. Perfeitamente. Porque veja, no caso de eu ter somente capacitor, aí esse θ vai ser 90 ou menos 90. No caso de 90, vai dar positivo.
cadeiro 90 vai dar negativo. Só que a potência aparente, como é raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado, aí vai dar positivo. Por isso que dá o positivo também. Porque a potência aparente é o módulo de P ou o módulo de Q. O Q é que pode ser positivo e negativo. O P é sempre positivo. Aí como eu estou elevando ao quadrado, o que era negativo virou positivo. Então a potência aparente, essa é sempre positiva também. Amanhã, 7h30, hein? 7h30.